Oh Pai querido, usa teu filho agora, papai. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos. Fala tremendamente essa noite. Usa, Senhor, esse seu filho tremendamente, de forma tal que o Senhor nunca usou antes, Senhor. Aleluia, nós precisamos ouvir, Senhor, a sua palavra, que Ele possa falar claramente, para que nós possamos entender, compreender, Jesus, para que nós possamos ouvir e chegar até o nosso coração. Desde já te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Tome seu assento por um instante. Glória a Deus. Estou muito feliz nesta noite, porque Deus concede essa graça a nós. Eu estou feliz por dois motivos, por dois acontecimentos que aconteceu na minha vida, na vida da minha família. De estar aqui nesta noite, né? Agradecido a Deus por Ele ter concedido a oportunidade de estar falando da palavra do Senhor. Nós vivemos tempos difíceis, agora o irmão antecedeu. Momentos que a igreja está atravessando por várias dificuldades. Eu digo a igreja como um todo o corpo de Cristo. A Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra potestades espirituais do mal. E nós vemos que nós atravessamos um momento onde as pessoas estão lutando contra o sangue e contra a carne, indo contra a palavra do Senhor, e lutando contra sangue e contra a carne, lutando com nós mesmos, entre nós mesmos. A igreja está passando por este período. Muitos chamam a gente de saudosista, quando diz respeito às coisas boas que nós lembrávamos do passado. E vários, quando faz uso deste microfone, relembra algumas coisas que aconteceu. E ora, coisas ótimas, coisas boas, aonde a igreja crescia em quantidade e em espiritualidade, os sinais de maravilha aconteciam. Eu tenho certeza que todos presenciaram muitos sinais de maravilha. Mas a igreja não dá, neste momento a qual está passando, vamos ser realistas, vamos tirar a máscara. A gente não vê mais. Os trabalhos são feitos, os movimentos são feitos. Eu estava comentando hoje na escola dominical, Deus deu a oportunidade de dar aula, né? Então estou fazendo barba e cabelo, né? De aula de manhã e estou pregando à noite. Deus é bom, né? Pega um camarada que não... Mas tá bom. Enfim, mas eu estou aqui. Nós falamos sobre a mordomia do tempo, ou seja, nós estamos fazendo com o nosso tempo. E o tempo é Deus que nos deu. O Criador do tempo é Deus. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos usando nosso tempo com futilidade? Estamos usando o nosso tempo para coisas, para nossa família, para Deus? Enfim, nós passamos por dias tribulosos. E já eu vou entrar aqui dentro da palavra. E quando eu fui escalado para pregar nesta noite, eu conversei com Deus. Falei: Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Porque quem esteve aqui ontem ouviu a mensagem do servo de Deus, e ele disse que
O dia e a hora, ninguém sabe a volta de Cristo. E aí precisamos estar preparados, porque o dia e a hora nós não sabe. Porém, ele comentou a respeito de algumas pessoas, alguns pregadores da palavra de Deus, que já não estão pregando de acordo com o que a palavra diz. Estão distorcendo a palavra do Senhor. Hoje, para você ter ibope, a maioria das vezes, para você aparecer bem, para você ser chamado, você tem que pregar aquilo que massageia o ego da igreja. E ele disse que ele não vai entrar nessa. Por quê? Aquilo que Deus colocar no seu coração, ele vai dizer. Porque a palavra do Senhor é a verdade. E a verdade que nos liberta. Mas antes de eu entrar na palavra, como eu estava dizendo, eu pedi a Deus uma palavra da parte do Senhor. E durante a noite a qual eu dormi, foi bem nítido uma voz no meu coração, no meu ouvido. Isaías capítulo 43. Mas foi nítido, irmão, muito nítido. E daí ele disse até o versículo, Isaías 43, versículo 17. Põe aqui, só esse versículo. Não está funcionando? Eu lendo esse versículo, ele diz assim: o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, estão extintos e como um pavio se apagaram. Eu falei, uai, mas que texto é esse? Eu não entendi nada, né? Até então. Mas aí a gente aprende nas escolas dominical da vida, nos cultos de terça-feira de ensino, que nós temos que ler os versículos antes e os versículos depois. E daí eu compreendi o que Deus queria para a minha vida e que eu transmitisse para a igreja. Antes, porém, de eu entrar no texto, irmão, eu vou ler Isaías 43, o versículo 14 até o 21. Eu quero compartilhar algo de Deus para nós aqui nesta noite, para a edificação da igreja. Eu quero dizer, irmãos, que a oração, ela tem poder. A oração de um justo tem poder. A palavra vai dizer isso. E nós aqui somos muitos justos. Já eu leio a palavra, os irmãos podem continuar sentados. E os irmãos conhecem a minha história aqui nesta igreja. Conhecem a história da minha família. Eu nasci aqui dentro. Vamos dizer assim, uma nova vida eu tive aqui dentro. No ano de 2006. E no ano de 2008, irmãos, a gente passou um momento muito difícil nas nossas vidas. Principalmente na minha vida. Muitos sabem, muitos acompanharam. A minha irmã faleceu precocemente. Ela estava grávida de 4 meses, eu acho. Isso? 7 meses. 7 meses. E quando ela estava grávida de 7 meses, ela descobriu que tinha um câncer no intestino. Porém, foi se fazer o tratamento, a gente orou, operou, a gente orando, mas aprove Deus que primeiro partisse a criança e depois ela partiu. Ela servia ao Senhor. Nós cremos que ela está na glória. E deixou, e tinha uma criança, um menino de 7 anos, por nome Lucas. Aí vocês vão entender o que eu quero dizer, que a oração tem poder. E serve de motivação para nós. E deixou uma criança de 7 anos, 2008, então faz 11 anos. E esse menino, meu sobrinho, ele ficou muito revoltado.
criança. E a minha mãe mora lá, né? Da parte da minha irmã só tem a minha mãe lá e eu morando aqui. Aí tem os familiares do pai dele. E ele não quis ficar com a minha mãe. A minha irmã, antes de partir, pediu que a minha mãe cuidasse dele, criasse ele, mas ele não quis. Ele quis ficar com a parte do pai. Eu tentei até trazer ele para cá, mas ele não quis. E aí, dado essa situação, o pai envolveu no mundo das drogas. Começou a ser usuário de drogas, bebida alcoólica, enfim, tudo que não presta. E eu e minha mãe, nós entramos em oração. Mas por várias vezes nós tentamos uma aproximação com ele. Mas ele não queria saber. Ele estava muito revoltado. E aí ele foi ser criado, entre aspas, com seus avós paternos. Mas eles também não deram muito, não se interessaram muito por ele. Então ele foi criado na rua. E a minha mãe morando lá na mesma cidade. Minha mãe ia até ele, ele não queria saber de jeito nenhum. E ele foi crescendo no meio de qualquer coisa que não presta. E nós orando ao Senhor, sempre, nunca paramos de orar. E eu e minha mãe conversava. Um dia, Deus vai tocar no coração dele e ele vai chegar até nós. E foi se passando os anos. Eu ia lá na cidade, eles moram no interior de São Paulo. E eu ia lá e visitava por alguns minutos. Ele não dava muita bola. Ele cumprimentava assim e pegava e já saía. Mas ficava assim, fazer o quê? Mas nós nunca paramos de orar pela vida dele, pelo pai, enfim. Nunca paramos de orar. E ele foi crescendo, foi passando os anos. E a gente sabia de algumas notícias ruins. Que ele estava praticando algumas coisas desagradáveis. E ele foi crescendo. Neste começo deste ano, ele encontrou uma garota, né? Uma menina. E, como é que eu posso dizer? Teve um relacionamento com ela. E desse relacionamento, ela engravidou. E aí ele, não sei, né? Ficou meio desesperado. E ele começou a entrar em contato novamente. Aí ele agora tem a questão do WhatsApp. Ele descobriu o meu WhatsApp. Até então ele não queria nem. E começou a mandar algumas mensagens. E a gente começou a conversar. E falar de Deus para ele, né? E durante esse período ele nem podia tocar no nome da mãe. Porque ele não queria saber. Aí ele começou a perguntar novamente se eu tinha fotos, eu mandei foto da mãe, enfim. Aí ele falou, né, que a menina que já estava morando junto, estava grávida, estava para nascer. E ele me disse algo que eu fiquei muito feliz, que ele estava indo na igreja. Que ele estava começando a ir na igreja, né? Hoje ele está com 18 para 19 anos. E aí a gente intensificou as nossas orações. Aí minha mãe começou a visitar mais ele. E esses dias nasceu a menina. Eu até esqueci o nome da menina. Não importa, importa que ela nasceu, né? Ela nasceu a menininha, coisa mais linda. Ele está muito feliz. Ele casou. Porque quando ele estava indo na igreja, ele falou assim: eu quero batizar. Daí o pastor falou: não, mas desse jeito não pode. E ele casou, né? Tá morando junto. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele batizou. Deus é bom, irmãos.
Você que ora por alguém há tantos anos, nunca perca a esperança. Esse menino, irmão, teve tudo para ser um dos piores pessoas, sem mãe, sem pai, jogado no mundo. Mas a oração de um justo, Deus ouviu. 11 anos orando, irmãos, por uma vida. Hoje ele mandou as fotos para mim. Ó tio, me batizei. Aí o que ele escreveu? Eu acho que agora a mãe está descansando em paz. Então nunca perca, irmão, a esperança. Se você ora por alguém, se você intercede por alguém, não perca a sua esperança. Você é justificado pelo sangue de Cristo. Deus ouve a tua oração. Não importa o tempo que passar, mas Ele te ouve. Mesmo quando você não tem mais voz, quando você não tem mais força, Ele te ouve. Continue perseverando na oração. A oração, irmão, é a chave, é o que move todas as coisas. Ore por os seus, e principalmente, irmãos, ore pela igreja. É qual o irmão disse, a igreja está passando momentos difíceis. Nós agora vamos entrar dentro da palavra. Eu quero ser bem objetivo com vocês. Eu precisava contar essa bênção, porque eu prometi que desde o dia que eu cheguei aqui neste lugar, momentos difíceis ou alegres eu ia compartilhar com vocês. Porque a igreja, irmãos, tem sido muito maravilhosa para com as nossas vidas. Eu contei esse fato para alguns irmãos no passado. Eu tenho certeza que esses irmãos aqui ajudaram em oração. Porque se não fosse os irmãos, primeiro Deus, mas o carinho dos irmãos para conosco, talvez nós não tínhamos chegado até aqui. Então eu quero compartilhar todas as vezes, irmão. É para honra e glória do Senhor. Amém? Isaías 43, Isaías capítulo 43, versículo 14 até o 21, diz assim. Pode ficar sentados mesmo. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, e que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as coisas antigas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Amém.
Irmãos, nós lemos esse texto do profeta Isaías. Esse texto foi escrito num período muito difícil do povo de Israel. O povo aqui, eles estavam escravos da Babilônia. Se nós pegarmos esse texto, ele é um texto que se aplica a nós hoje. Porque se nós formos ler o livro de Isaías, Isaías é um profeta instituído por Deus, que predizia as coisas que iam acontecer. Isaías fala sobre Jesus Cristo, que haveria de vir um entre nós que seria pisado, massacrado, rejeitado. Ele fala sobre isso. E ele continua falando sobre várias coisas que ia acontecer nos tempos de hoje. Então esse livro de Isaías, o livro de Isaías, ele é atual. Ele se aplica a nós hoje. E como eu disse, nesse contexto que foi escrito, Isaías estava falando com o povo naquele momento que estava sendo escravo do Babilônia. Ele estava relembrando algumas coisas daquele povo. Se nós formos ver para a Bíblia, aqui eu quero ter no versículo 18 e o 19: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais antigas. O povo de Israel, antes desse acontecimento, nesse contexto, eles tiveram várias vitórias. Várias. O povo estava cativo no Egito. Deus envia Moisés, seu servo, e retira o povo do Egito. Chega de frente do Mar Vermelho. Não olhando aos olhos humanos, não tinha como passar. Deus, outra vez, entra com providência. O mar se abre e eles passam. Andando pelo deserto, faltou água. Deus mandou Moisés tocar a rocha e a água saiu. Então, ao longo dos tempos, o povo se rebelava contra Deus, perdia o temor. Deus tratava o povo e dava vitória ao povo. E aqui chega um dado momento, nesse texto, que o povo outra vez está passando por um momento difícil em suas vidas. E o texto, se nós formos ler todo, o capítulo 43, todos os anteriores, o povo estava passando dificuldade por causa de quê? Novamente, por conta da desobediência e da falta de temor. Deus parecia que o céu estava de bronze. Deus parece que se escondeu daquele povo, parece. Mas todas as vezes que o povo desobedeceu a Deus, a palavra de Deus, perdeu o temor, Deus teve que tratar com o povo. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus, Ele continua operando. Ele não mudou. E nesse tempo também Ele não tinha mudado. Quem mudou foi as pessoas, neste contexto. E Deus, Ele envia Isaías para falar isso para o povo. Só que muitos não estavam dando ouvido. É aquilo que o irmão disse hoje. A mensagem aqui, irmãos, está sendo pregada. E não é de hoje. Mas parece que muitos estão desapercebidos. E Deus, irmãos, Ele olha. Deus, Ele não é cego, Ele enxerga as coisas. Ontem nós ouvimos a palavra, que ninguém sabe o dia e nem
a hora de Cristo vir. Mas parece que alguém sabe o dia e a hora, porque se não soubesse, estaria mais atento. Então, dentro desse contexto aqui que nós lemos, o povo estava perecendo, o babilônico estava usurpando o povo, castigando o povo, porque Deus permitiu, por conta da desobediência e da falta de temor. E Deus envia o profeta Isaías para alertar o povo, mas muitos não ouvem, e Deus continua tratando. Então nós, igreja do Senhor, como eu volto a dizer, Deus, Ele continua sendo o mesmo. A gente sabe que individualmente Deus tem operado maravilhas. Eu acabei de contar algo da parte de Deus aqui. A gente sabe de irmãos que Deus tem abençoado de uma forma gloriosa, curando, prosperando na sua vida financeira. A gente tem sabido disso. Mas num contexto geral da igreja, está difícil. Quantos dias, quantos meses que a gente não vê uma alma se convertendo a Cristo? Quantas pregações no final você tem visto fazer o apelo? Mas não é porque o irmão não quer fazer o apelo ou ele esquece, porque a gente olha daqui e a gente vê que são os irmãos que a gente já conhece, são os irmãos que já são convertidos. Por isso que muitas das vezes não faz o apelo. Os sinais de maravilha a qual Cristo disse que acompanharia nós, aonde está? Então nós se encaixamos dentro desse contexto. Volto a dizer, irmãos, tem muitos brincando de ser crente, irmãos. Muitos perderam o temor, perderam a reverência, perderam a obediência a Deus. Aí ele fala, talvez ele fala assim: não, eu obedeço a Deus, mas o líder, o dirigente, o obreiro eu não obedeço. Irmãos, toda liderança é constituída por Deus, e aquele que desobedece uma liderança instituída por Deus, está desobedecendo a Deus. Todos nós que estamos na obra do Senhor, no reino de Deus, estamos sujeitos a uma liderança de Deus, divina, e uma do homem aqui, porque Deus instituiu. Mas o camarada é terrível. Deus colocou, Deus cuida, não é nós. E nesse contexto aqui, o povo estava desobediente demais, e Deus tratando com o povo. Aqueles que estavam ainda firmes, os remanescentes, eles continuavam orando, buscando, e Deus, não digo, estava operando individual, mas na coletividade, Deus fechou a mão. E nós, como igreja de Cristo, irmãos, nós precisamos se unir, nós precisamos mudar esse quadro, e é na união que nós vamos mudar esse quadro. O irmão Oswaldo disse que se nós amar Deus, nós temos que amar o próximo. Eu digo mais, a palavra diz que quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Porque se ele diz que ama a Deus e não ama seu irmão, que seu irmão é ali, aquele próximo, aquele que você vê, não ama, como é que vai amar a Deus que não vê? Então nós, como igreja, nós precisamos se unir.
O versículo diz, Isaías falando para o povo, através de Deus: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Irmão, o que passou, passou, não volta mais. Foi bênção nas nossas vidas, foi bênção na minha e na tua vida o que Deus fez, amém, mas nós precisamos continuar. Irmãos, tempo de igreja, as bênçãos que Deus fez nas nossas vidas, não é, no passado, não é garantia de salvação. Então, eu relembro sempre das coisas que Deus fez no passado, é bom, mas eu não posso ficar presa só a isso, eu tenho que continuar. O irmão falou, né, e eu concordo, tem muito falado, nós devemos voltar ao primeiro amor. Eu quero melhorar isso. Nós nunca devíamos sair do primeiro amor. A Bíblia vai dizer que só alcançarão vitória aqueles que perseverar. Se nós como igreja não perseverar nas orações, na palavra, Deus, irmãos, Ele é justo, mas também Ele é justiça. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Ah, mas nós vivemos no tempo da graça. Sim, mas Jesus está voltando. E Ele não vai levar aqueles que acham que Deus só quer o coração. Existem essas mensagens. Não, Deus só quer o seu coração. Não, Ele começa a transformação de dentro para fora. Ou seja, Ele entra aqui e vai transformando todo o resto. Então nós precisamos se atentar. E o povo estava sofrendo por conta da desobediência, o povo como um todo. Aí uns falavam assim: nossa, Deus tirou nós do Egito, né? Você lembra? Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou cordonizes quando nós tivemos fome, mandou maná do céu, mandou água da rocha. Você viu? Deus curou meu marido no passado, me curou, me salvou. Nossa, você viu aquela época, aquela cruzada que nós fizemos, 100 pessoas converteram a Cristo. Amém, glória a Deus por isso. Mas e hoje? É isso que a palavra diz. O Senhor está dizendo: gente, e meus filhos, minhas filhas, o que eu fiz por vocês no passado, amém, glória a Deus, mas eu quero continuar fazendo hoje. Eu quero continuar fazendo hoje. Não fique preso ao passado, porque isso não é garantia de salvação. A qual nós falamos que tempo não apaga pecado, quantidade também de crente também não é garantia de salvação. Isaías falando, nós precisamos entender isso, que Deus é o mesmo ontem, é hoje e será o mesmo para sempre. Deus não mudou, meus irmãos, Ele continua o mesmo. Nós mudamos, nós precisamos ser mais obedientes à palavra do Senhor, a Deus. Nós precisamos voltar ao teu temor de novo. Irmãos, o que era pecado ainda hoje continua sendo pecado. Pecado não é adultério, matar e roubar, não. Tem vários. Às vezes você pensa que uma coisinha assim não vai dar nada, dá sim, porque uma coisinha assim pode ir aumentando. E um abismo chama o outro. A Bíblia vai dizer: ou sois quentes ou sois frio. Se for morno, Ele vai vomitar nós da boca dele. Ou é ou não é, não tem como ficar em cima do muro.
Eu creio, irmãos, é o meu entendimento pela palavra, que nós estamos passando esse período. Ah, mas não tem ninguém, tipo, Babilônia ficava em cima do povo, né? Usurpando, maltratando, enfim. Irmão, mas quem que está, hoje em dia não estamos sendo perseguidos. Você que pensa. Existe uma luta espiritual aí fora contra o diabo. E as coisas estão apertando. É uma falsa aparência que está tudo bem. Mas a igreja do Senhor nesses dias está sendo apertada. Hoje, para você conseguir fazer um evento ar livre, irmão do céu, eles matam a gente pela canseira. Não consegue. Aqui você já não é novidade para vocês. O templo aqui da Manuel Gonçalves é uma situação complicada que já vem anos, que já foi ameaçado até de fechar por conta de alguns papéis. Isso não é perseguição? Nós somos afrontados todos os dias. Então na minha concepção, nós estamos passando um período que nós se encaixamos nesse contexto, mas a qual foi dito, Deus está falando já há dias, há tempos com a igreja. Irmãos, a Bíblia vai dizer, 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, vocês conhecem de cor: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu e sararei a terra. Quando eu disse no começo, irmãos, que o poder da oração é a chave da vitória, a igreja, nós como igreja precisamos orar pela igreja de Cristo aqui. Deus, Ele tem todo o poder de mudar tudo, claro que tem, mas Ele conta com os seus. O que cabe a nós, temos que fazer. Aqui na igreja existe 2 períodos de oração, segunda e sexta. Nós temos quase 200 membros. Eu nem vou falar quantos vêm, senão... A Bíblia diz que nós temos que orar, estudar a palavra, ler a palavra. Culto de terça e escola dominical. Nós temos quase 200 membros. Complicado. Nós só vamos voltar a crescer como igreja se nós atentarmos para a oração e para a palavra do Senhor. Já estou finalizando, irmãos. Então nós estamos passando esse período difícil, mas Deus, Ele não pega nós desapercebido, porque Ele tem falado. Um dia, vamos chegar para Ele e vamos falar assim: Senhor, mas ninguém me falou nada. Ele falou: falou sim. Lembra no ano de 2019, no mês de agosto, no dia 25, à noite, eu falei com você. Obediência é a chave da vitória também para nossas vidas. Nós temos que obedecer a Deus. Não tem outro jeito. Sofremos as dificuldades. Deus, Ele não falou que ia ser fácil, mas Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e da mesma forma nós venceremos também. Então a igreja de Cristo precisa voltar de novo para o primeiro amor. Nunca devia ter saído. Na oração e na palavra do Senhor. E vai dizer, ele diz no versículo 19: se nós fizermos tudo isso, se atentarmos para isso, Ele diz: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e os rios no ermo. Deus quer coisa nova para nós nesta noite.
Deus quer fazer muito mais maravilhas do que Ele fez no passado, porque Ele é um Deus de poder. Na palma das mãos dEle está todo o poder. Deus, Ele não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado e um coração obediente à sua voz. Por isso nós, como igreja, precisamos buscar ao Senhor com toda a humildade e reverência, para que Ele mude essa história, porque a Bíblia vai dizer que os salvos serão como grãos de areia. Tem muita gente perecendo aí fora, irmãos, muitos, e vocês conhecem muitos, até familiares, mas nós como igreja, Deus deixou incumbido para que nós levamos a sua palavra, o seu evangelho, as suas boas novas. Não precisa ter curso de teologia, nem faculdade de teologia, mas é dizer que Jesus salva, que Jesus liberta e que Ele batiza com o Espírito Santo. E Ele pôs nas nossas mãos essa missão, mas primeiro precisamos tratar nós aqui dentro. Nós fazemos vários movimentos, tem acontecido, de evangelismo, pregação, mas nós fazemos resumos e parece que não tem nada acontecido. Por quê? Nós precisamos tratar nós como igreja, e Deus está tratando. Então perceba, para você não ficar de fora. Amém, irmãos? Essa é a palavra a qual Deus colocou no meu coração nesta noite. Obediência, temor para com Deus, para que os sinais de maravilha volte a acontecer no meio do seu povo. União, amor, um para com o outro. Temos a nossa diferença? Tem, mas nós temos que suportar a diferença um dos outros, porque Cristo nos suportou lá no madeiro. Ele foi crucificado, foi rasgado o teu corpo, sangrado, por amor a nós. Deus não quer que ninguém sacrifique, mas que ame primeiro a Ele, a obra dEle e ao nosso próximo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.